Bom, até aqui nós discutimos sobre a classificação de sinais, modelos úteis de sinais e operações envolvendo esses sinais. E a partir de agora, vamos discutir um pouquinho sobre sistemas de tempo discreto. Um sistema de tempo discreto poderia ser representado usando um diagrama de blocos que nem esse que nós temos em tela, onde nós temos aqui o sinal x de n, que é o nosso sinal de entrada. Esse sinal de entrada é uma sequência de números. Essa sequência de números ela é ordenada e poderia ser também representada de forma gráfica dessa forma aqui, como x de n, onde nós temos aqui as diferentes amostras dessa sequência de entrada, como função de n, ou seja, da nossa variável independente. Essa sequência de números é aplicada na entrada do sistema. O nosso sistema de tempo discreto vai, de alguma forma, manipular esses números, operar sobre eles, para produzir, então, a saída y de n, que também é uma sequência de números, e a sequência de números poderia ser representada de forma gráfica como y de n, função de n. E aqui nós temos as diferentes amostras da saída do meu sistema. Tanto a entrada quanto a saída são sinais de tempo discreto. A resposta ao impulso do sistema também é de tempo discreto. E esse sistema realiza operações sobre essa sequência de entrada a fim de produzir essa sequência de saída. Esses sistemas eles podem ser recursivos ou não recursivos. E, por uma questão meramente de simplicidade, eu vou acabar adotando o termo de sistemas discretos quando eu quiser me referir a sistemas de tempo discreto, para ficar um pouco mais compacta a forma de expressar isso. A gente sabe que existe um grande número de sistemas disponíveis, só que nós estamos interessados em um subconjunto desses sistemas, que são os lineares invariantes no tempo. Para que a gente possa identificar quais são os sistemas lineares invariantes no tempo, nós precisamos aprender a classificar esses sistemas. Então, tudo aquilo que nós já vimos de classificação para os sistemas de tempo contínuo, nós temos que agora adaptar para os sistemas de tempo discreto. Essa classificação envolve, por exemplo, saber se o sistema ele é linear ou não linear, variante ou invariante, causal ou não causal, estável ou instável, com memória ou sem memória, inversível ou não inversível. E aqui, antes de a gente seguir adiante, é importante destacar que essa classificação que nós vamos trabalhar agora está feita à relação de entrada e saída. Ou seja, essas classificações aqui dizem respeito ao comportamento observado entre x de n, a entrada do sistema, e y de n. E esse comportamento é explicitado através da relação de entrada e saída do sistema. Primeira classificação, linearidade. Um sistema ele é dito linear se ele respeita o princípio da superposição, ou seja, se ele satisfaz as propriedades de homogeneidade e aditividade. Para exemplificar, vamos considerar o seguinte. Temos uma entrada x1, arbitrária, qualquer. Essa entrada x1 é aplicada no nosso sistema, produzindo como saída y1. Temos uma outra entrada arbitrária, x2, e essa entrada, ao ser aplicada no sistema, produz a saída y2. Observe que em ambos os casos, o sistema é o mesmo, que é o nosso h de n. E se esse sistema ele é linear, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar a minha entrada x1, ponderar por uma constante a, pegar a minha entrada x2, ponderar por uma constante a e somar isso, obrigatoriamente a saída do sistema vai ser dada pela soma de y1 mais y2, ponderada por aqueles mesmos valores usados na entrada, por aqueles mesmos constantes usados nas entradas. Ou seja, se o sistema é linear e eu somo as entradas, isso implica em obter como resultado as saídas que eu tinha anteriormente somadas. E isso nos permite concluir que o sistema é linear. Segunda classificação, invariância no tempo. Um sistema ele é considerado invariante no tempo quando um deslocamento sobre a entrada x de n resulta em um deslocamento igual na saída y de n. Para exemplificar, considere que nós temos uma dada entrada x de n, essa entrada é aplicada no sistema, produzindo como saída y de n. Então, se o sistema é invariante no tempo, quer dizer o quê? Que eu posso pegar aquela mesma entrada x de n que eu tinha anteriormente, atrasar ela por n0 amostras, e isso produz como saída a mesma saída que eu tinha anteriormente, só que agora atrasada também por n0 amostra. Se essa relação não é satisfeita, ou seja, se atrasar a entrada
não equivale a simplesmente atrasar a saída, então o sistema seria variante no tempo. Quanto à causalidade, um sistema ele é causal se a saída y de n em um dado instante de tempo n0 depende apenas de amostras da entrada naquele mesmo instante n0 ou em instantes passados. Para exemplificar, considere aqui o seguinte: nós temos uma entrada x de n sendo aplicada no sistema, tal que a saída é y de n. Se esse sistema é causal, ou seja, se ele é não antecipativo, quer dizer que y de n depende apenas de x de n, ou seja, de uma entrada no mesmo instante de tempo da saída, e de valores da entrada em instantes de tempo passados, ou seja, x de n-1, x de n-2 e assim por diante. Nesse caso, portanto, a gente pode afirmar que o sistema é causal. Por outro lado, o sistema ele é não causal, ou seja, ele é antecipativo, quando a saída y de n, ou seja, a saída no instante de tempo n, depende de entradas que estão em instantes futuros em relação àquele instante de saída. Ou seja, nesse caso aqui, nós estamos representando, por exemplo, que a saída y de n depende de informações que estão em x de n+1, x de n+2. Isso são instantes de tempo futuros em relação àquele instante de tempo n da saída. Nesse caso, o sistema seria, portanto, não causal. Quanto à estabilidade, o que nós podemos afirmar? Que um sistema ele é estável se, para uma entrada limitada, a saída também é limitada. Então, a saída precisa ser finita. Para exemplificar, considere que nós temos uma entrada x de n, essa entrada x de n é aplicada no sistema produzindo y de n. Se o x de n for igual a b e esse b é um valor finito, ou seja, o módulo de b é menor do que infinito, o sistema é estável se, por exemplo, avaliando o limite de n tendendo a infinito do módulo de y de n, esse negócio tende para uma constante vezes b que seja um valor finito. Caso isso não seja satisfeito, a gente pode afirmar então que o sistema é instável. Aqui cabe uma observação importante que nós estamos falando de estabilidade no sentido bíblico, ou seja, no sentido de entrada e saída. Então, entrada finita produz saída finita. Se essa relação não é satisfeita, o sistema ele é instável. Um aspecto importante é que basta encontrar um caso para o qual y de n tenda para infinito, que a gente pode afirmar que aquele sistema, representado por aquela relação entrada e saída, ele seria instável. Quanto à questão da memória, um sistema ele é dito sem memória se a saída y de n, em um dado instante de tempo n0, depende apenas de entradas naquele mesmo instante de tempo. Para exemplificar, considere novamente que nós temos uma entrada x de n sendo aplicada no sistema e como saída nós observamos y de n. Se eu faço n igual a n0, o sistema ele pode ser considerado sem memória se y de n0, ou seja, a saída no instante de tempo n0, é uma função de alguma constante k e de uma entrada naquele mesmo instante de tempo n0. E ele é dito com memória se a saída no instante de tempo n0 é função da entrada ou de saídas em instantes de tempo diferentes daquele n0. Em sistemas sem memória, obviamente que y de n depende apenas de k ou de x de n. Aqui vale uma observação de que, na maioria dos casos, os sistemas eles são com memória, ou seja, eles precisam de algum lugar para armazenar informações da entrada passadas ou de saídas passadas para então calcular o valor da saída atual. Quanto à invertibilidade, um sistema é dito inversível quando existe um sistema inverso que pode ser colocado em cascata, ou seja, em série com esse mesmo sistema, a fim de se obter um sistema identidade. Como que poderia exemplificar isso? Nós temos um dado sistema, esse sistema tem como entrada x de n e produz na saída y de n. Se eu pego essa saída y de n e coloco na entrada do próximo sistema que está em cascata com esse primeiro, se esse segundo sistema é o sistema inverso do primeiro, então o que acontece é que ao aplicar a saída do sistema anterior na entrada desse, eu obtenho novamente a nossa entrada x de n.
Ou seja, colocando em cascata o sistema direto com o sistema inverso, o que eu acabo observando na saída é o próprio x de n que eu apliquei lá na entrada do primeiro sistema. Então, se isso acontecer, o sistema é inversível. Caso contrário, se x de n não pode ser obtido a partir de y de n, nós temos que o sistema é não inversível. Vale comentar que a determinação do sistema inverso, olhando apenas para expressões no domínio do tempo, é um tanto difícil, mas conforme a gente desenvolver o material relacionado à transformada Z, vocês vão perceber que a gente consegue determinar o sistema inverso de uma maneira um pouco mais simplificada. Então aqui eu trago um exemplo para que a gente possa aplicar esses conceitos sobre a classificação dos sistemas nesses problemas reais aqui. Eu vou abrir um novo slide com o item A e a gente começa a desenvolver a resolução nesse novo slide. Então eu deixei aqui a relação de entrada e saída desse dado sistema que nós temos que classificar e as possíveis classificações que ele pode ter. Começamos então com a questão da linearidade. E para avaliar a linearidade, tudo começa aplicando uma dada entrada x1 de n a esse meu sistema e observando que a saída vai ser o y de n igual a 0,5 x1 de n menos 1 mais x1 de menos n mais 1. Beleza. Aplicamos agora uma segunda entrada x2 e essa entrada vai produzir como resultado y2 de n que é igual a 0,5 x2 de n menos 1 mais x2 de menos n mais 1. Se o sistema é linear, então quer dizer que ele respeita o princípio da superposição, homogeneidade e aditividade. Para verificar isso, nós podemos definir o x3 como sendo uma soma ponderada do x1 de n mais o x2 de n. Ao aplicar isso no sistema, o que nós vamos observar aqui? Que o y3 seria 0,5 x3 de n menos 1 mais x3 de menos n mais 1. Nós sabemos que o x3 está relacionado com o x1 e com o x2 dessa forma aqui, através dessa expressão. Logo, poderíamos substituir isso ali. Então, o que nós teríamos aqui? 0,5. Aí, n menos 1, que é o argumento aqui, entra nesse lugar do n e vai parar aqui nos argumentos do x1 e do x2. Então, seria a x1 de n menos 1 mais b x2 de n menos 1. E agora o mesmo para esse segundo termo, onde o argumento é menos n mais 1. Então, nós teríamos a x1 de menos n mais 1 mais b x1 de menos n mais 1. O que a gente verifica aqui? Que daria para agrupar esse ax1 de n menos 1 com esse outro ax1 de menos n mais 1, ou seja, agrupar esse termo com esse, aplicar a distributiva do meio em todo mundo aqui e da mesma forma agrupar o b x2 com o outro b x2 de n menos 1, produzindo alguma coisa como a vezes 0,5 x1 de n menos 1 mais x1 de menos n mais 1 mais b 0,5 x2 de n menos 1 mais x2 de menos n mais 1. E aí nós verificamos agora que esse termo é exatamente a definição do nosso y1 de n, ou seja, eu poderia escrever isso aqui simplesmente como sendo y1 de n. E esse outro termo é o próprio y2 de n. A gente verifica isso aqui. Portanto, essa expressão poderia se reduzir a y1 de n mais b y2 de n. E isso me leva a concluir que a soma das entradas produz como saída a soma das saídas que eu tinha anteriormente.
Logo, esse sistema é dito linear. Quanto à classificação número 2, a gente tem que verificar se o sistema ele é variante ou invariante no tempo. Como é que nós vamos verificar isso? Por uma dada entrada x1 de n, nós observamos que o sistema produz como saída y1 de n, que é igual a 0,5 x1 de n menos 1 mais x1 de menos n mais 1. E agora, para verificar o sistema invariante no tempo, vamos atrasar a nossa entrada, ou seja, vamos definir um x2 de n, que é o próprio x1 que nós tínhamos antes, só que atrasado agora por n0 amostras. Ao aplicar isso no sistema, a gente verifica na saída que o y2 de n vai ser 0,5 x2 de n menos 1 mais x2 de menos n mais 1. Aí, o que a gente sabe? Que x2 e x1 estão relacionados por essa expressão aqui. Logo, eu poderia agora substituir o x2 por x1. Ou seja, basta pegar esse argumento do x2, colocar ele aqui e ele vai parar no lugar desse n. E o que eu teria então seria 0,5 x1 de n menos n0 menos 1 mais x1 de menos n menos n0 mais 1. Se o sistema ele é invariante no tempo, deslocar a entrada tem que ser equivalente a deslocar a saída. Que saída? A saída que nós tínhamos anteriormente, quando nós aplicamos o nosso x1 na entrada. Então, isso aqui tem que ser igual a y1 de n menos n0. Ou seja, eu volto lá na minha saída inicial e atraso agora a saída, para ver se isso vai ser compatível. Vou deixar uma interrogação em cima do igual, porque nós não sabemos ainda se ele é variante ou invariante. Então, substituindo n menos n0 agora no argumento aqui do nosso y1 de n, ele vai parar aqui e aqui. Notem que tem esse menos aqui na frente. Então, nós temos aqui 0,5 x1 de n menos n0 menos 1 mais x1 de menos n menos n0 mais 1. Esse menos aqui vai aqui e ali. Logo, o que nós temos aqui é 0,5 x1 de menos de n menos n0 menos 1 mais x1 de menos n mais n0 mais 1. Comparando agora essas duas expressões, ou seja, aquela em que eu atrasei a entrada e essa última onde nós atrasamos a saída, o que nós verificamos? Nós verificamos que elas são diferentes, por quê? Porque no primeiro caso nós temos menos n0 aqui e no segundo caso nós temos mais n0. Por conta disso, eu posso afirmar que elas são diferentes e, como conclusão, o sistema, portanto, é variante no tempo. Então, esse sistema seria variante no tempo. Então, continuando aqui, agora seria a causalidade, a próxima classificação. Então, quanto à causalidade, uma forma natural de verificar isso seria, por exemplo, definindo um dado instante de tempo que a gente quer observar. Então, vamos assumir aqui n igual a n0. E o que a gente verifica aqui? Que a saída y de n0 vai ser função de 0,5 x de n0 menos 1 mais x de menos n0 mais 1. Ok. Aí, o que nós temos então? Que a saída no instante de tempo n0 depende de uma entrada no instante de tempo passado, até aqui tudo bem, e também de uma entrada no instante de tempo futuro. Com isso, eu posso afirmar que o sistema ele é, portanto, não causal. Caso não tenha ficado claro, pode pensar talvez em um outro problema. Vamos assumir que o n seja igual a zero. Com isso, nós vamos observar a saída no instante de tempo zero, que seria 0,5 x de 0 menos 1, menos 1, então x de menos 1, mais
x de 0 mais 1. Então, x de 1. O que eu verifico? Eu verifico que esse instante de tempo poderia ser visto como instante de tempo presente, enquanto que esse instante de tempo aqui poderia ser visto como passado, e já esse aqui é visto como o futuro em relação à saída. Logo, isso aqui também me leva a concluir que a saída no instante de tempo presente requer uma informação de entrada no futuro e, portanto, o sistema é não causal. Como eu comentei antes, basta encontrar um caso onde alguma dessas classificações é quebrada, ou seja, basta encontrar um caso onde o sistema ele é não linear, um caso onde ele se torna variante, um caso onde ele se torna causal ou não causal, um caso onde ele se torna estável ou não estável, que a gente já pode afirmar que aquele sistema ele é causal, não causal, estável, e assim por diante. Quarto ponto, então. Vamos agora discutir sobre a estabilidade. O que nós falamos sobre a estabilidade? Que x de n é igual a b, sendo o módulo de b um valor finito. Ao aplicar isso na entrada do sistema, o que a gente observa? Que a saída vai ser y de n, 0,5, b mais b. Se eu calculo o módulo disso, por exemplo, e avalio no limite de n tendendo a infinito, ao exemplificar, o que nós teríamos aqui? Basicamente que isso aqui tende para b. Só que nós já afirmamos que b é um valor finito. Portanto, poderia dizer que o sistema é estável. De novo, basta encontrar um caso para que você tenha instabilidade, que já é o suficiente para que você possa afirmar que o sistema seria instável. Item 5, memória. Quanto à questão da memória, o que nós temos? Vamos olhar de novo para um dado instante de tempo n igual a n0. E a gente vai checar aqui que a saída seria y de n0 é igual a 0,5 x de n0 menos 1 mais x de menos n0 mais 1. O que nós podemos observar? Que a saída está no instante de tempo n0. E essa saída depende de informação de entrada que está em instante de tempo diferente do instante de tempo da saída. Então, por ser em instante de tempo diferente, entrada e saída, quer dizer que em algum lugar eu vou ter que guardar aquela informação na memória para poder, então, calcular o valor da saída nos próximos instantes de tempo. Portanto, isso leva a concluir que o sistema é com memória. Por quê? Porque eu tenho que guardar a informação para calcular o resultado da saída no instante presente com base em informações passadas e futuras que já entraram naquele sistema ou que irão entrar naquele sistema. Por último, nós temos a classificação de um sistema inversível ou não inversível. E aqui eu vou deixar algumas interrogações, porque com o ferramental que a gente desenvolveu até aqui, não é possível determinar qual é o sistema inverso desse aqui, e, portanto, também não é possível afirmar se ele é invertível ou não inversível. Então, nesse caso, vocês vão perceber que dificilmente nós vamos conseguir chegar nessa impressão do sistema inverso. Deixamos aqui, fica sem classificar, e vamos avaliar no próximo exemplo se a gente consegue discutir essa questão da invertibilidade. Nesse item B, nós precisamos também classificar se o sistema é linear, não linear, variante invariante, causal, não causal, estável, instável, com memória, sem memória e inversível ou não inversível. Vamos checar aqui então. 1. Linear. Aplicando uma entrada x1, o que eu observo na saída? y1 de n é igual a 0,5 x1 de n. Pego uma entrada x2 de n, aplico nesse mesmo sistema, produz y2 de n, que vai ser igual a 0,5 x2 de n. Se eu definir uma entrada x3 como a soma de a x1 mais b x2, eu verifico, portanto, que a saída y3 vai ser y3 de n, 0,5 x3 de n. Como eu sei que a relação de x3, x1 e x2 é essa aqui, ou seja, é essa aqui, nós temos então 0,5 vezes a x1 de n mais b x2 de n. Poderíamos então aplicar a distributiva aqui e escrever da seguinte forma: a 0,5 x1 de n mais b 0,5 x2 de n. Esse primeiro termo aqui é
a própria definição do y1 de n, então nós temos aqui y de n, enquanto que o segundo termo é igual a y2 de n, ou seja, isso aqui é igual a y2 de n. Com isso, nós concluímos o quê? Que a saída pode ser escrita como a y1 de n mais b y2 de n. E aí, a gente consegue concluir que, somando as entradas x1 e x2, produz como resultado a soma das saídas anteriores, y1 e y2. Então, o sistema é linear. 2. Variante ou invariante. Dado uma entrada x1 aplicada nesse sistema, nós teríamos y1 de n, que vai ser 0,5 x1 de n. Produzindo agora uma entrada x2, que é a versão deslocada do meu x1, ou seja, x1 de n menos n0, eu observo na saída y2 de n, que vai ser 0,5 x2 de n. Substituindo x2 agora, nós teríamos 0,5 x1 de n menos n0. Nós precisamos agora comparar isso com a saída y1 deslocada, ou seja, nesse caso do x2, nós deslocamos a entrada. Obtivemos como resultado isso aqui. Agora vamos comparar com a saída anterior deslocada, y de n menos n0, deslocado pelo mesmo fator. Isso aqui vai ser igual a 0,5 x1 de n menos n0. E, portanto, se eu comparo essa equação aqui com essa equação aqui, eu percebo que elas são iguais, e isso me leva a concluir que atrasar a entrada e aplicá-la no sistema equivale a simplesmente atrasar a saída. E, portanto, eu posso afirmar que o sistema é invariante no tempo. Item 3, causalidade. Então, vamos verificar aqui para um dado instante de tempo n igual a n0. O que nós temos aqui? Que o y de n, 0, seria igual a 0,5 x de n0. E a gente observa que a entrada e a saída estão no mesmo instante de tempo. Ou seja, a saída no instante de tempo atual, n0, depende de entrada no mesmo instante de tempo. Logo, o sistema ele é dito causal. Afinal de contas, ele não depende de informação no futuro para calcular a saída atual. Resta agora discutir sobre a estabilidade. Então, quanto à estabilidade, o que nós podemos afirmar? Que se a entrada é finita, ou seja, x de n igual a b, e esse b é um valor finito, a saída do sistema vai ser y de n igual a 0,5 vezes b. Se eu olho isso aqui em módulo, que tanto faz tender para mais finito ou menos infinito, e também avaliar isso para qualquer valor de n tendendo a infinito, nós verificamos que isso aqui é um valor finito. Logo, uma entrada finita implica saída finita. Portanto, nós podemos afirmar que o sistema é estável. 5. Sistema com memória ou sem memória. Então, vamos assumir que n é igual a n0, ou seja, vamos olhar a saída para um dado instante de tempo. E aí nós temos y de n0 vai ser igual a 0,5 x de n0. O que nós percebemos aqui? Que a saída está no instante de tempo n0 e a entrada também nesse mesmo instante de tempo. Então, como a saída e a entrada estão exatamente no mesmo instante de tempo, eu não preciso de nenhum espaço de memória para armazenar aquela informação da entrada para calcular o valor da saída. Então, isso implica que o meu sistema ele é sem memória. E por último, nós teríamos ali a questão da invertibilidade. Nesse caso, como a equação que representa a relação entre a entrada e saída do sistema é bastante simples, a gente consegue determinar o sistema inverso. E qual que seria o sistema inverso? Basicamente, se y de n é obtido como 0,5 x de n, e eu quero resgatar o x de n, basta passar o 0,5 dividindo, e nós teríamos então que o x de n seria igual a 2 vezes y de n. Ou seja, uma vez que eu tenho y de n, basta multiplicar por 2 para recuperar o x de n. E como é possível recuperar o x de n a partir do y de n, eu posso afirmar que o sistema ele é inversível, e a relação que descreve o sistema inverso seria essa aqui.
Ou seja, pega o y de n, multiplica por 2, você volta para o próprio x de n. Então, com isso, nós conseguimos classificar dois sistemas, olhando para a relação de entrada e saída, como sendo linear, não linear, variante, invariante, causal, não causal, estável, instável, com memória, sem memória e inversível, não inversível. Nesse slide eu deixo a resposta para a classificação tanto do item A quanto do item B, mas é essa que a gente acabou de desenvolver em conjunto.